Nesse primeiro tutorial dedicado à clonagem de objetos dentro do Animation Nodes, eu vou mostrar para vocês como é que é o funcionamento básico do Node Object Instancer, que ele é muito parecido com o sistema de cloner do Cinema 4D, caso você venha do Cinema 4D e queira conhecer como é que funciona aqui no Blender. Então, a gente vai fazer um apanhado geral de como a gente pode criar diferentes tipos de clones, clonar em outros objetos, inclusive utilizar um sistema de scatter para espalhar esses clones numa superfície. Então, esse é um vídeo bem legal, bastante informativo se você quer aprender sobre como funciona o Animation Nodes. E antes de continuar, não deixe de se inscrever no canal e também dar um like no vídeo caso você goste, beleza? Então, é isso aí e vamos nessa. Bom, agora aqui com o Blender aberto, você está vendo que eu estou com várias árvores aqui dentro de uma collection. Essas árvores vão ser objetos de estudo quando a gente estiver clonando com o Animation Nodes. Você pode, lógico, fazer isso com qualquer objeto, seja gotinhas na lata, seja, sei lá, celulares, óculos, carros, qualquer outra coisa. Mas eu vou usar isso aqui porque é um objeto de estudo de um workshop do Samurai, que a gente tem na Academia Criativa, então meio que já serve para você entrar no clima se quiser conhecer mais. E aí que agora eu vou mudar minha interface e ligar aqui o Animation Nodes, a interface dele no caso, e a gente vai trabalhar exclusivamente, ou na maior parte do tempo, com esse node aqui, o Instance. Esse menu você também pode vir em Edge, Object, Instance. Esse Object Instance ele é um node que serve para a gente clonar nossos objetos, tá? Basicamente é isso. Só que ele sozinho não faz nada. Ele sempre precisa de alguma informação. Principalmente, ele vai precisar de um objeto. A gente pode usar qualquer objeto aqui na nossa cena. A verdade é essa. Por exemplo, eu vou colocar um cubo aqui na viewport, tá? E aí eu posso selecionar esse cubo aqui, ou então com o cubo selecionado eu clico nesse conta-gotas e agora ele está dentro desse instance. Então, agora eu preciso de uma informação adicional, porque no momento que eu coloco aqui a quantidade de clones, veja que uma collection nova é criada no Outliner, eu posso fechá-la e todos esses clones eles estão ocupando o exato mesmo lugar. Então, mesmo que eu coloque, por exemplo, esse node bem aqui, que é o Transforms Output, e ativar o Location em X, Y e Z, e conectar esses objetos aqui, quando eu mover, veja que eu estou movendo todos os meus clones. Esse aqui é o cubo original, vou tirar a visibilidade na viewport, então veja só como agora a gente está movendo todos eles ao mesmo tempo, então isso não nos interessa. O que vai interessar vai ser utilizar esse node aqui, o Matrix Output. Por quê? Quando eu conecto meus objetos aqui, ele pede uma informação de matriz. Essa matriz significa que a gente pode gerar vários pontos de distribuição ao mesmo tempo para o nosso clone. E para isso, eu vou vir agora em Matrix e Distribute. Então, a gente vai usar a distribuição de matrizes para poder espalhar aqui os nossos cubos. E quando eu conecto isso aqui, veja só, os cubos eles assumem esse formato de grid, porque essa é a configuração, tá? E aí que a gente tem 11 instâncias, deixa eu desligar essas árvores, a gente tem 11 instâncias, mas a gente está vendo 9 clones, por causa dessa configuração aqui, X-Divisions, certo? Em 3 e 3, então multiplicando 3 por 3 dá 9, que é o que você está vendo aqui. Se eu aumentar aqui, a gente vai ter 12, ou melhor, espera-se ter 12, mas na verdade a gente só tem 11, porque a quantidade de instâncias aqui estão em 11. Se eu colocar 10, ó, agora só aparecem 10. Se eu colocar, por sua vez, 12, aí aparecem 12. Tem uma forma bem fácil de evitar que a gente sempre tenha que atualizar a quantidade de clones, que é simplesmente pegando essa saída de vectors e conectando aqui em instances, tá? Então, basicamente, agora, sempre que a gente atualizar aqui, a quantidade de clones vai ser atualizada também. E aí a gente não precisa ficar ajustando dois valores ao mesmo tempo, ok? Se você quer entender de fato tudo, esse node aqui, basicamente, ele pega essa informação de vetores
e converte num número inteiro. Então aqui a gente tem vários vetores e aqui ele transforma num valor numérico que é conectado aqui, por sua vez. Se você não sabe exatamente o que é vetores, o que é matrizes, não se preocupe, não precisa entender por enquanto, até porque a gente está falando apenas de clones, certo? Mas sabendo isso aqui, apenas configurando esses 3 nodes, esse aparece automaticamente, você já faz basicamente muita coisa aqui com Animation Nodes. Então, veja só, a gente tem esse formato de grid, certo? A gente tem esse formato linear, onde a gente pode espalhar os nossos clones de maneira linear, dessa forma aqui. Então, a gente tem um outro sistema, em vez de size, a gente pode usar o modo step. Então, com isso a gente vai mantendo uma relação equidistante a partir dessa distância que a gente tem aqui. E aí a gente tem, lógico, o grid, onde a gente pode ajustar a distância em x, y, ou ativar o z e ligar aqui também a distância no eixo z, veja só. A gente tem também o modo círculo, em que a gente pode dispor os nossos clones assim. A gente tem o modo espiral, vou aumentar a quantidade de clones, veja só, para ele formar esse desenho espiralado. Há vários controles aqui, eu recomendo você ir mexendo nesses parâmetros para ver exatamente o que eles fazem, certo? E aí, por fim, a gente tem esse modo de mesh, tá? No momento você não vê nada, isso porque ele pede uma nova informação. Então, eu vou ligar aqui agora um grid, certo? E aí eu quero que os meus clones eles sejam clonados nesse grid. Então, esse grid ele é um objeto editável, normal. Eu posso pegar aqui agora esse node mesh input, certo? E aí eu coloco o meu grid aqui, e aí eu conecto a minha mesh bem aqui. Agora, os meus cubos, eles são clonados, tá? Você está vendo que eles estão muito grandes. Eles estão pegando o tamanho original do nosso cubo. E aí, tem uma forma fácil de ajustar isso aqui, direto nos nodes, que é vindo em Matrix, Offset. Eu conecto bem aqui, ou seja, a gente tem esse Matrix saindo da distribuição original, passando por esse Offset e conectando aqui na saída dos clones. Com isso, eu posso ligar a minha escala e ajustar, por exemplo, o tamanho delas. Se você não sabe ajustar os 3 parâmetros ao mesmo tempo, eu basicamente clico e arrasto para baixo, e aí puxando para a esquerda ou à direita, a gente ajusta os 2, certo? E aí veja só como agora os cubos eles estão clonados em cada um dos vértices do meu grid. Esses vértices, por sua vez, eu posso mudar para ele ser clonado nos polígonos, tá? Observe que o clone ele sempre leva em conta a origem do objeto. Então, a origem do cubo, como fica bem no centro do cubo, faz com que eles sejam clonados a partir do centro, tá? Então, isso é algo que você tem que levar em consideração. Mas veja só como com isso a gente consegue, por exemplo, fazer já várias coisas aqui. Principalmente porque eu posso colocar modifiers nesse meu grid. Vamos supor, por exemplo, vamos colocar um Subdivision Surface, tá? E aí eu posso agora falar para o grid usar os modifiers também. Então veja só como agora, imediatamente ele já lê o Subdivision Surface e com isso aumenta a quantidade de clones. Eu posso inclusive colocar um Wave Modifier. Se eu der play agora na minha timeline, veja só, o meu grid está se alterando e por consequência os clones também. E aí dessa forma eu posso tirar a visibilidade do grid e a gente tem apenas os clones se movendo. Lógico que todo modifier pode ser lido aqui, então a sua criatividade que vai determinar aí o limite até onde você vai, certo? Uma das coisas mais legais nesse caso é que a gente pode também criar variedades aqui nos clones. Então, por exemplo, eu tenho aqui as árvores em questão, tá? Eu vou aumentar o tamanho desse grid, só para a gente ter algo parecido com um terreno.
E aí vamos supor que eu quero, sei lá, uma árvore dessa sendo clonada. Então, vou selecionar isso aqui e agora eu clico no conta-gotas. A gente imediatamente, veja só, trocou as árvores pelo cubo. Ou melhor, a gente trocou o cubo pelas árvores. Eu vou tirar a visibilidade das árvores e aí veja só que a árvore está muito grande. Eu posso diminuir ainda mais aqui o meu offset. Eu vou botar 0.01, por exemplo. Agora está melhor. Só que aí está tudo muito igual, né? A gente vê que as árvores elas estão 100% iguais, mas isso porque apenas uma dessas árvores está sendo clonada. Se eu quiser, por exemplo, pegar todas as árvores que estão dentro dessa collection, eu posso fazer com que elas sejam clonadas aqui aleatoriamente. E é bem fácil. Basta eu vir agora em Object, Collection, e aí a gente usa esse Collection Info. Eu vou pegar aqui a collection das árvores, tá? E aí, por sua vez, eu venho em Object e Copy Data. Basicamente, eu vou pegar aqui All Objects, para ele ler todos os objetos dentro da minha collection e colocar aqui. E aí, eu coloco a saída dos meus clones aqui. Dessa forma agora, veja só, todos os objetos que estão dentro dessa collection, eles passam a ser lidos aqui pelo Object Instance e eles são lidos de forma aleatória. Ou seja, facilmente agora eu crio uma floresta bem povoada, tá? A gente tem esse parâmetro Offset Matrix que está ajustando a escala. Eu vou fechar, porque essa escala, digamos, é a escala original dos meus objetos, tá? E aí agora eu vou em, de novo, Matrix, vou em Offset, mais uma vez. Só que dessa vez agora eu vou ajustar a rotação. Então eu quero que a rotação no eixo Z das minhas árvores se altere consideravelmente. Vou botar aqui tipo 360, tá? E aí a grande graça disso é que a gente pode, através desse sistema de fall off, criar uma variação. Eu posso vir aqui no menu fall off e agora eu posso colocar um random. Vou colocar o random mais básico de todos. Conecto aqui e dessa forma todas as minhas árvores elas vão ter rotações diferentes com base nesse parâmetro de offset que a gente criou e com base nesse random fall off, tá? Em seed eu posso variar aqui a minha rotação e por sua vez aqui em máximo a gente pode limitar o alcance máximo do random, tá? Ou até expandir esse alcance, mas normalmente você não quer passar de 1. E aí a gente pode, inclusive, colocar um valor mínimo também, que normalmente a gente deixa em 0, ok? Então veja só como facilmente a gente criou aqui um sistema onde vários objetos eles são clonados e em outro objeto, né? No caso, se a gente olhar de cima, a gente pode ver que tem um pequeno problema que é o fato das árvores elas estarem clonadas de uma forma muito, digamos, certinha demais. Ela segue demais o grid da nossa superfície. E aí você vê como isso dá um aspecto bem fake. A gente teria algumas opções que seria modificar a estrutura aqui do nosso grid usando modifiers, se você quiser. Quem sabe um triangulate, por exemplo. Ok, aqui não fez muita diferença. Acho que o triangulation não vai ser a melhor das ideias. Então, em vez de tentar reconstruir essa geometria com modifiers, o que é uma coisa legal de se fazer, eu recomendo, mas você pode, nesse caso aqui, trabalhar de uma outra forma, que seria utilizando um outro node, que vai ser Mesh, Operators, Scatter Points. Então, esse node aqui, ele permite que a gente espalhe pontos que vão clonar os nossos objetos. Para isso, a gente não vai mais precisar desse Distribute Matrices. Então, eu vou desconectar. Ctrl botão direito, a gente corta as conexões, certo? Cortar aqui e eu vou levar isso para cá. Então, por exemplo, esse Mesh Scatter Points, ele pede uma mesh, então a gente vai conectar o mesmo grid, certo? E aí, veja só, ele tem aquele vectors também para determinar a quantidade de clones. E aqui em Matrices, ele gera
as nossas matrizes e a gente pode, por exemplo, conectar diretamente aqui, ó, no Offset Matrix para manter essa cadeia de nodes que já existe. Então, vou conectar aqui. E aí, veja só como agora as árvores elas são clonadas de uma forma aleatória aqui, seguindo esse Mesh Scatter. No momento, não está muito interessante por causa da quantidade. Então, vamos botar algo em torno tipo de 500 aqui. E aí, veja só. Agora sim, se a gente olhar de qualquer ângulo, a gente vai ver que as árvores elas estão clonadas seguindo um sistema muito mais orgânico, tá? Se a gente quiser ver exatamente o que esse Mesh Point está fazendo em relação à distribuição, a gente pode vir aqui em Viewer, a gente pode colocar esse 3D Viewer, e se eu conectar o meu Matrix bem aqui, ele mostra exatamente, ó, a posição dos pontos que estão sendo gerados na nossa superfície. E eu posso alterar o seed, por exemplo, para ele recalcular a posição e também ajustar o amount, tá? No momento ele está posicionando as nossas árvores nos polígonos, mas se eu quiser eu também posso usar as edges. E aí a mesma lógica acontece também aqui em relação ao seed, certo? E a quantidade, ok? Então veja só como é um sistema bem interessante. Facilmente a gente criou toda uma cadeia aqui de relação, eu diria até bastante complexa. Veja só como facilmente foi criada uma floresta aqui, usando nodes, tá? A gente tem esse node para randomizar. Se quiser, a gente pode até mesmo variar o tamanho das árvores. Então, eu posso ativar o Scale nesse Offset Matrix. Então, ajustando aqui um pouquinho o tamanho da escala para baixo ou para cima, a gente começa, ó, usando o mesmo node de random, a variar também o tamanho das nossas árvores, certo? Então, dessa forma aqui, a gente cria um sistema bem complexo. Como eu falei, serve para qualquer coisa, gotas, celulares, óculos, texto, qualquer outra situação que você queira replicar aqui. Então, no próximo tutorial eu vou falar sobre os sistemas de fall-offs, certo? Onde a gente vai mergulhar aqui, a gente está falando do random, e aí eu vou mostrar como a gente pode trabalhar com outros fall-offs para você entender como funciona todo o sistema do Animation Nodes. Então, é isso, um abraço e até o próximo tutorial.